Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre marca pessoal, como se posicionar com estratégia. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje, então, falando sobre marca pessoal, como utilizar a estratégia aí para crescer, para vender, para se comunicar. Vou apresentar primeiro para vocês as convidadas e o nosso convidado de hoje. Mal Croce, nossa taróloga. Seja bem-vinda. Olá, Van, muito boa tarde. Sempre um prazer maravilhoso. Eu estou muito interessada, né? Trabalho com rede social, trabalho sim com esse posicionamento. E o tarô, ele não é só a parte mística. Né? Nós estamos ali nas redes, então é necessário. Eu estou bem curiosa, bem interessada. E você tem muito a contribuir também nesse programa, muito, né? Com certeza. Temos a carta do convidado, né? Começando então, ó, muito bem. Madame Retratos, que também esse assunto tem tudo a ver com ela, é especialista em posicionamento de mulheres empreendedoras. Seja bem-vinda. Obrigada, Van, tô muito animada, porque com certeza, se antes do programa começar a gente já teve um assunto aqui, imagina durante esse programa, tô animada. Que bom. Nossa tricoteira expert, Maíra Saíta, que é contabilista, advogada e também muito bem posicionada, não só nas redes sociais. Seja bem-vinda. Pois é, obrigada, Van. É um prazer estar aqui mais uma vez. E como as minhas profissões são assim, tão legais, para mim são ótimas, eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço. Mas não são assuntos legais, né? Então esse posicionamento nosso, eu falo nosso porque é toda uma equipe, né? Não sou só eu ali, por mais que seja mais o meu rosto que apareça, é um posicionamento feito totalmente diferente, de uma forma estudada, planejada. São anos fazendo, que o pessoal vê hoje e acha que, né, já saiu tudo pronto. Então esse assunto tem pano para manga aí para programa de 5 horas. Que ótimo! E o nosso convidado de hoje é Anderson Zanquim. Zanquim? Falei certo? Isso mesmo. Ele é especialista em marca pessoal, já trabalhou em televisão, escritor, tem uma história incrível, então seja bem-vindo. Gratidão pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Compartilhar conteúdo é sempre muito gostoso, é prazeroso, né? Afinal de contas, é por isso que a gente estuda tanto, né? Então, meu trabalho, ele, na verdade, começa em televisão. Eu começo como jornalista. Um pouquinho antes, eu comecei com teatro. Dos meus 10 anos até os meus 23 anos, eu estudei teatro, fui para televisão e cinema. Aí eu fui estudar jornalismo, justamente porque eu gostava muito de escrever. Tive uma carreira muito bacana em Jundiaí, no interior de São Paulo. Passei por várias emissoras, 5. Foram 11 anos de carreira. Fiz 11 programas de televisão, então assim, eu fiz muito trabalho como apresentador, repórter. Você trabalhava nas câmeras? Na frente das câmeras. Então tem bastante coisa no YouTube, se buscar aí, muita publicidade. E aí em 2016 eu abri a minha empresa de comunicação, só que no desenvolvimento de branding, quando a gente fosse falar de pessoas, eu percebi que o que mais me brilhava os olhos era de fato cuidar da pecinha que estava por trás. Não era só o CNPJ, eu queria cuidar do CPF. Eu queria que ela brilhasse e tivesse o propósito de estar ali. Muitas pessoas não estavam e muito menos sabiam se posicionar, né? E não somente em rede social, até porque não era tão forte em determinada época. E aí que eu fui estudar o desenvolvimento humano, fui trabalhar com psicanálise, PNL, coach. E aí eu comecei todo esse trabalho dentro do universo que é o personal branding e a marca pessoal. E hoje o teu trabalho é focado em marca pessoal. Marca pessoal, isso. Eu faço desenvolvimento, na verdade, gestão de personal brand, porque a marca pessoal, a pessoa ela já nasce, né? Nós já nascemos como uma marca. A minha marca, ela nasceu em 1987. A minha também. Também? 1987. Não vou falar sobre esse assunto, como eu nunca falo. E essa marca, ela nasce aí com um pedacinho de pouquinho de papai, um pouquinho de mamãe, e aí começa a desenvolver a sua essência.
para você despertar sua identidade, sua personalidade e todo o trabalho. E aí vem o personal branding, que é justamente para fazer a gestão, né? Então, desses valores negociáveis, da sua imagem, identidade e reputação, e como você quer ser percebido de fato. Como você quer de fato que as pessoas te enxerguem e, mais do que isso, elas te referenciem no mercado de trabalho que você faz. Então, hoje é isso. Em paralelo, eu tenho outras funções, mas que não vem ao caso agora. E você acha que... Acha não, né? Eu acho que você tem certeza. Eu vou perguntar, como que as redes sociais hoje contribuem para esse processo? Eu acredito que a rede social como um todo, ela é uma ferramenta prática para que você promova isso que você está fazendo. Muitas pessoas chegam até mim e falam assim, você faz o meu Instagram? Não, eu não faço o seu Instagram. E eu acho que ninguém deveria fazer o seu Instagram. Calma, o que eu quero dizer com isso? Se você não tiver uma estratégia de quem você é, o que você faz, como você faz, por que você faz, fica inviável você ter resultados. As pessoas, elas cobram naturalmente resultados e elas querem ser referenciadas e reconhecidas, mas nem elas têm segurança de quem elas são. E aí é que começa a acontecer o gap, que é aí que a gente começa a fazer o trabalho de desenvolvimento em personal branding. Deixa eu jogar para as minhas convidadas aqui. Eu vou começar ali com Maíra, tá? Que Maíra também é super bem posicionada, já falou sobre a questão da área de atuação dela. Sim. Como é que foi esse processo para você? Foi consciente ou foi acontecendo? Não, foi super consciente. Eu fui obrigada. Como assim? Você foi pelo Márcio? Lógico, pra quem é da nossa época, lembra a Marlene Matos, da Sim. Xuxa? Eu tenho Marlene Márcio. Sim. Muito bom. E foi na época da pandemia, eu não gostava, eu não queria. Pra mim era uma mesinha atrás da outra, todo mundo trabalhando ali no operacional e tava tudo bem. E ele falou, ó, ou vai, não tem outro jeito. Aí eu até lembro que teve um dia que eu falei assim, nossa, olha esse meu primeiro vídeo, exclui isso, pelo amor de Deus. Ele falou, não, deixa isso aí é a prova viva de que todo mundo consegue. Aí eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei assim, cara, pensar que a gente gravou umas 30 vezes, esse aí foi o melhor. Eu tô assim, travada, eu nem me mexo, paralisada na cadeira falando, só que assim, tinha muita notícia na época da pandemia que dependia das contabilidades, senão não funcionava, qual ramo podia funcionar, como que ia fazer para os funcionários receberem, como que isso era feito, foi tudo as contabilidades. Uma oportunidade, na verdade. A gente, e os clientes enlouquecidos, não tinha como responder todo mundo ao mesmo tempo. Ele falou, ó, vai ter que se jogar, você vai ter que gravar. Não... Legal. E aí começou. Aí começaram a me chamar para fazer muitas lives, e no meio contábil também começaram a me chamar muito para fazer live, evento, etc. E assim foi indo, e aí é o que é hoje. Eu falo, parece pouco, mas no meu ramo, o engajamento que eu tenho, a quantidade de seguidores é algo absurdo, porque, né? Eu falo, gente, eu não vendo um negócio legal, ai que legal, brinco, tal, roupa, né? Não é isso, é algo todo. Só que eu lembro que eu falei assim para eles, deixei muito claro. Se não for para eu falar do meu jeito e ser quem eu sou, porque eu não falo contabilês, eu não falo juridiquês, eu falo palavrão, às vezes eles têm que me cortar. E ser muito natural, trazer os meus colaboradores, as minhas colaboradoras também para interagir nisso, mostrar na real como é que funciona. Eu falei, se não for para fazer desse meu jeito aí, eu não faço, porque senão não rola. Aí eles, não, é assim mesmo, tem que ser você do jeito que você é, expansiva, fala português claro, não tem linguajar técnico, nada disso, para funcionar e engajar. E aí foi. Ótimo, eu vou pedir para você comentar daqui a pouquinho, mas deixa eu... Madame, como é que foi o teu processo? Como que você enxerga tudo isso? E pensar também nas suas clientes, né? O meu processo foi bem intencional, né? Principalmente para o público que eu queria atingir. E teu processo quando a gente está falando de Madame Retratos? Isso, lá no início, né? Eu iniciei a Madame Retratos há quase 9 anos atrás, com ensaios femininos intimista, o que na época era um grande tabu. Então eu trabalhava com mulheres mais velhas, eu precisava ter uma imagem que transmitisse segurança, confiabilidade
e que eu pudesse fazer essas mulheres se sentirem confortáveis comigo. Então, assim, os meus primeiros ensaios, eu tinha total de 0 posicionamento. E isso não é só sobre a roupa, era a roupa, a forma que eu me comunicava, o lugar que eu atendia, tudo isso. Até que eu tive uma cliente que, quando eu abri a porta, ela falou assim, quando que a madame chega? E eu tinha aberto a porta para ela. Então eu falei, tá errado, tá tudo errado. E aí eu comecei a ajustar e compreender. Aí depois, eu acho que aprimorou quando eu me especializei nos ensaios de marca pessoal. Aí eu falei, agora é ainda mais importante, né? Porque agora eu não é só sobre a minha marca, é sobre a marca que eu vou ajudar as pessoas a enxergarem. Então, eu refinei mais isso. E eu acho que todos os dias adiciono algo a mais, sabe? Então, hoje eu vejo a importância de estar em certos lugares, mesmo eu não tendo a mesma paciência de antes. Mesmo às vezes não querendo. Isso. Então, isso faz parte do diferença. posicionamento. Então, essa foi a minha construção, assim. Eu tô rindo aqui porque o que ela falou no meu escritório, no nosso escritório, chegam e falam assim, ai, aquela moça lá, ela só faz propaganda, né? Ela não trabalha. Sério? Sério? Eu falo, olha a Xuxa, gente. Ela quase não trabalha, quase nada. A minha gerente fala, nossa, se ela ouvir isso. Que ótimo. Tem a ver muito com percepção, né, Anderson? Exatamente. Tem a ver com a percepção do outro. Com certeza. Dá pra gente ser intencional nisso? Com Total, certeza, né? existem técnicas e é o que eu falo sobre a imagem projetada. Mas será que eles acham que eu finjo que tô trabalhando ali na hora? É natural que as pessoas, eu acho que o fato de você estar em exposição na frente do vídeo, elas entendam que aquele é seu trabalho, porque por muito tempo as empresas elas contratavam pessoas para fazer realmente a voz, a imagem daquela marca. E de repente quando traz o CEO, traz de repente o proprietário, enfim, o empresário para fazer isso, eles entendem que aquela pessoa é a modelo, né? A influenciadora, a blogueira, a apresentadora. E não necessariamente ela seja uma pessoa. Mas o que a gente fala dentro do universo mais técnico é imagem projetada e imagem percebida. E isso dá para ser intencional. A palavra de ordem, quando se fala em marca pessoal, como você muito bem colocou, até por ser profissional da área, é realmente a palavra da intencionalidade. Tudo passa a ser intencional. E quando você aprende, começa a se tornar algo natural. Você começa a ser natural aí no evento mesmo, sem vontade, todo mundo achar que você está amando, porque você entende que aquilo é importante, né? A gente trabalha e faz coisas que a gente não gosta e tem que fazer e tá tudo certo. E no meu mundo, por exemplo, o contador, o advogado é um homem, é um senhor. Chegou uma cliente, gente, chegou uma cliente semana retrasada, ela entrou, aí eu abri a porta e eu vi que ela me encarava muito, assim, eu falei, ai gente, o que eu fiz, né? Eu falei, o que eu fiz? Eu nem conheço essa moça, será que eu fiz alguma coisa pra ela? Socorro. E ela me encarando, me olhando, aí eu sentei, ela falou, olha, me desculpa, mas é que você é muito bonita e eu jurava que você era mais velha, que você era uma senhora. Acontece. Aí eu falei, ai, que alívio, porque eu achei que você não tinha gostado de mim, que eu tinha feito alguma coisa que você não gostou. Já é o que a pessoa tá esperando que vai encontrar. Personificação, né? Exatamente. Assim como tem nomes que quando você ouve, você acha que são nomes mais velhos, e na verdade quando você é um jovem. Então, na verdade, tem os signos não verbais, a gente fala sobre arquétipo dentro do universo e aquilo que as pessoas esperam. Então, realmente, o contador normalmente é tido como um homem mais velho, ponto. Então, de repente, vem uma mulher linda como essa, bem posicionada. Meu Deus, vou morrer, com uma mulher ficar... semana passada, agora aceita, Maíra, aceita, e é isso. Aí a gente tá falando de imagem, né? Malcroche teve algo parecido comigo, que foi um rebranding. Tá? Eu não trabalhava com comunicação, eu era mais da área da dança, as pessoas me conheciam como a Vanessa da dança. Olha. E eu fiz, e você também não era taróloga. Sim. Como que foi isso pra você? Eu quero ouvir de você, porque a minha história eu já sei. Na realidade, é uma transformação até hoje, não só da dança, é algo que eu também estou descobrindo. Que assim, as pessoas não querem ver apenas a previsão da Má, o conteúdo da Má, o que a Má tem para trazer relacionado ao conselho do tarô, do baralho. Querem saber o que a Má tem para falar e querem saber como a Má vive essa vida de home office. Como eu percebi isso? Eu tenho mesclado no meu conteúdo, que sempre foi baseado em previsão, muito característico, coisas pessoais, fotos pessoais. Recentemente foi aniversário do meu filho. E um vídeo do aniversário do meu filho teve mais visualização do que um vídeo de previsão. Mas é sempre, os do Pedro bomba.
Então, e aí eu falei, peraí. Aí eu percebi que as minhas fotos, os meus vídeos do meu aniversário tiveram mais comentários quando eu cortei o cabelo, porque eu cortei o cabelo recentemente. Tinha um cabelo na cintura e eu fiz esse vídeo no dia do meu aniversário. Teve muita visualização, então o que eu tenho percebido atualmente é que as pessoas, elas não querem só o seu trabalho, elas querem saber como você faz aquilo, como é a sua vida. Então, como é amar a mãe, com um filho atípico, com uma criança de 8, uma de 4, um marido. Então, eu tenho percebido isso e minha mente tem bugado, porque eu separei a Marjorie, professora de educação física, que teve aí uma transformação pessoal, entrei como taróloga, oraculista, tudo diferente. Quando você fala, tem uma cartomante para te apresentar, o que vem na sua mente? Né? Aquela pessoa toda caracterizada, uma pessoa mais velha, mais experiente, aí vem eu às 6h40 da manhã pulando nos meus stories, como se fosse meio-dia, falando sobre a energia, sobre os astros, o que a lua traz, qual o movimento do dia. Então, e apareço no Tricotá, toda arrumada, maquiada. Então, você acompanha meu Instagram, isso tem crescido e eu me assusto um pouco, né? Porque eu queria ser só amar o crochê. Mas isso é o branding pessoal. Eu queria ser apenas amar o crochê. E não dá. As pessoas querem mais. Mas é porque a gente está falando de redes sociais. E eu acho que o seu caso foi bem semelhante ao meu, porque eu te conheci como taróloga, eu não imaginava que você fazia outra coisa antes, te conhecia da rádio, então pra mim você era taróloga a vida inteira. Assim como quando eu falei pra ele, eu falei, eu não trabalhava com comunicação, aí ele fez assim, ó. Não imagina e acontece muito disso, porque eu tenho um trabalho muito forte com a dança também. E aí, estrategicamente, por um tempo, eu não postava nada de dança, pensando em redes sociais. Né? Eu não postei nada, foi exatamente assim, estratégico. Gente, que e aí foi a mesma coisa. No nosso jantar eu não tive novidade, profissão sempre foi a mesma coisa. Não, e aí é muito legal pra mim, porque é mais de 30 anos trabalhando com a dança. E aí quando eu posto alguma coisa com dança, alguém fala assim, nossa, eu não sabia que você trabalhava com dança. Aí eu falo, uau, deu certo. Você não me acompanha. Quando uma pessoa fala um negócio desse, você fala, tu não tá me seguindo direito, porque eu posto isso sim. Mas é legal, pra mim é interessante. Mas por muito tempo eu não postei. E muitas pessoas. E hoje eu posto muito mais de comunicação, né? Isso é estratégia, Anderson? Com certeza, é o que você quer projetar, aquilo que você quer referenciar, que as pessoas reconheçam, com aquilo que você quer trabalhar. No seu caso, você fez, na verdade, pelo que eu entendi, uma migração de carreira, né? Ou uma transição de carreira, não foi uma expansão. A expansão é quando a pessoa ela tá, de repente, em uma determinada profissão e ela quer fazer outra e seguir as duas. Existe uma estratégia. Quando faz uma expansão, você expandiu, continua nas duas frentes. E nas duas frentes e praticamente a mesma coisa, porque eu só atendo empresas, mesmo no direito. O direito veio depois. Ótimo. Então, mas eu acho muito legal as histórias delas de pivotar a carreira. Perfeito. Assim, porque tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem e muita estratégia, e é para isso que existem profissionais da nossa área que estão ali para auxiliar. Mas o que eu vejo muito, e aí é um senso comum, as pessoas estão muito presas ao Instagram. Se o Instagram hoje ele cair, acabaram-se as marcas pessoais, acabou o seu brand, acabou o seu marketing pessoal, é muito mais. Então, às vezes eu nem cito o Instagram, porque ele é tão mais 360. Vamos ser sinceros. Será que o público de altíssimo padrão, ele está consumindo quem está no Instagram? Não, não está. Eu garanto para vocês. Ele está ali para, de repente, se divertir, entretenimento. Mas se ele quer fazer negócio, ele quer algo que realmente... Então, vai depender qual que é o seu ticket de trabalho, qual é a sua abordagem. E aí eu falo, tem... O bastidor tem muito mais, e muitas vezes eu ainda vou mais além. Não é a rede social. Só que daí eu sou meio polêmico. A base desses negócios de high ticket, né, como se fala hoje em dia, é uma base raiz. É do boca a boca. Exato. É você furar uma bolha quando você consegue, por exemplo, no meu caso, tem uma determinada mulher que ela é alto padrão, ela tem um grupo muito exclusivo de quem vai atendê-la. Seja um cabeleireiro, um massagista, enfim. Se eu consigo atender aquela mulher, a probabilidade de eu atender o entorno dela aumentou para mim, ou iniciou, porque antigamente não tinha nessa possibilidade, porque eu preciso furar uma bolha, atender alguém, provar que sou boa, para que outras pessoas cheguem. O Instagram, o Instagram não me permite isso, ele permite a pessoa ser indicada, né? No caso, eu sou indicada, a pessoa conhece a minha vitrine,
vê um pouquinho do meu trabalho e aí ela conclui, eu quero ela. Isso, é. Mas não é ali que eu converto a venda. E eu digo mais, eu falo o seguinte, que dependendo o cliente, o perfil que você quer passar, o Instagram é denegritivo para sua imagem, para o seu posicionamento. A gente vai para um break e eu quero voltar com polêmicas, tá? Quero polêmicas. Quero saber como é que a gente trabalha o nosso posicionamento, o nosso branding, a nossa marca fora das redes sociais. A gente vai para um break e a gente já volta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre posicionamento, marca pessoal, e saímos do primeiro bloco falando sobre um pouquinho de polêmica, que hoje também as pessoas estão muito nas redes sociais, eu sou uma dessas pessoas que vivem em redes sociais, mas o nosso posicionamento vai muito além disso. O que você pode falar pra gente, Anderson? Perfeito. O que a gente tem visto é que, na verdade, a rede social ela vem como uma muleta, né? Ela é uma ferramenta estratégica dentro do universo do marketing pessoal. Só que quando você consegue trabalhar com estratégia para entender o público efetivo que você quer alcançar e aquilo que você quer entregar, você começa a ser mais sniper. Ok, eu quero determinado perfil e às vezes ele não está no Instagram, vai demorar muito para você chegar. São 2% só da sua audiência sem tráfego que vai conseguir consumir o seu produto. Por isso quando você fala, mas eu postei, eu tô lá, só 2% viu, provavelmente ele não viu e tá tudo bem. Quantas pessoas você segue, por exemplo? Dezenas, milhares, centenas, de repente ela não conseguiu ver. Então quando a gente fala da intencionalidade, ela sai da rede social e aí você começa a fazer um trabalho, que eu falo assim, de adulto. E aí você começa a trabalhar. Eu falo que você consegue fazer negócios através da sua marca pessoal em todos os lugares que você vai. Academia, por exemplo, você não quer ir numa academia de R$99 e querer fazer negócio milionário. Na minha academia, todo mundo é meu cliente. Porque é o que eu falei sobre o ticket. Eu tenho certeza que seu ticket tá ok, assim como o da Má, super se conectou e tá tudo bem. É só você identificar se o seu público está falando com você no lugar certo. Mas é isso. E é Então importante também a gente falar que tem público para tudo, Isso. não é? Existe, né? Dá para fazer negócio. Uma palestra agora da Rede Conceito com os arquitetos, eu falei, quem aqui quer falar com o público AAA? O high ticket? Quem quer? Todo mundo, eu falei assim, e você tá preparado para isso? Você tem strip, você tem roupa, você tem um escritório, você tem repertório, você tem cultura, você tem cliente. Então, como eu chego nesse cliente de alto padrão? Então, às vezes você tem que ser intencional na roupa que você vai usar, o lugar que você frequenta. Então, é uma academia, pode ser um grupo, pode ser network. Eu, por exemplo, sou do BNI. Amo, sou fascinado, apaixonado. Aliás, um beijo pro pessoal do BNI. Eu sou muito feliz lá dentro e faço bons negócios. Mas tem mentorado meu que eu já mandei fazer grupos e, enfim, clubes italianos em São Paulo. E que não é pra mim, mas é pra ele. E ele estando lá, ele fura a bolha, ele me indica se eu dou resultado. Então, existem maneiras de estar, assim como você percebe a diferença de diversos grupos de network e fazer o relacionamento como netweaving, por exemplo, que é isso, é o bate-papo, são as amigas que vão referenciar sem necessariamente ficar indicando por conta de venda. Então, dentro da estratégia, isso é possível. Por exemplo, eu quero conversar com um determinado player de sucesso. Eu vou ter que ir numa palestra dele, eu vou ter que comprar o livro dele, eu vou ter que ficar na fila e no final eu tenho que ser estratégico no que eu vou falar no meu pitch de vendas. Eu tenho 30 segundos para esse cara se encantar comigo. É isso. E acontece. Foi assim que eu consegui o Fernando Seabra, né, que é um grande nome, né, é o principal nome quando se fala em inovação. Eu fui numa palestra dele, eu quis ele, levei o livro dele, eu queria estar com ele e hoje eu estou. Sentou num lugar estratégico, se fez visto. Exato, você vai fazer a pergunta certa. Isso não é intencionalidade? Sim. E às vezes a gente deixa passar. Outra coisa, você vai num coffee break, é muito comum, aqui em Santos tem muito isso, né? Coffee de tudo, o relacionamento, reuniões. Tudo você faz o quê? Tudo é café. Só que o que as pessoas fazem? Elas conversam sempre com as mesmas pessoas. Com as amigas. Meu amor, se for pra você tomar chá da tarde com a sua amiga, marca um horário fora. Ali é pra você conhecer gente nova pra fazer negócio. Você entende que as pessoas elas pecam pelo básico, pelo simples? Então essa é a intencionalidade que a gente tem que trazer. Desculpa, não. Eu sinto que as pessoas ainda têm um certo tabu com a palavra intencionalidade e estratégia. Então, por exemplo, eu já fui em um evento, e hoje eu posso falar porque ela já é minha cliente algumas vezes. E eu tinha uma mulher em específico que eu tinha um desejo muito grande de atendê-la. Eu fui nesse evento, fui convidada para um evento, cheguei lá e eu troquei olhar com ela algumas vezes. Eu não consegui falar nada com ela.
Mas eu olhei nos olhos dela algumas vezes, e aí eu falei, eu quero fotografar essa mulher. 15 dias depois ela me chamou, marcar uma sessão, e a gente já tem, acho que umas 3 ou 4 sessões. É assim, é uma troca de olhares. Eu falo, eu preciso que ela reconheça o meu rosto. Depois fui no Instagram dela, segui, curti alguns stories e mantive na minha. Ela foi, perguntou para uma pessoa quem eu era, ela gostou do meu trabalho, e a gente já tem uns 3 ou 4 ensaios, entre outros, como assim se como tornar a uma senhora tricoteira. foi super intencional. Acho que você é uma das pessoas mais intencionais que eu conheço. Eu sou bastante. Ela utilizou total intencionalidade para participar do Tricotar. É mesmo? Aham. Mas olha só que curioso, as pessoas elas têm problema de Incrível. fazer intencionar quando você quer ganhar Não, dinheiro eu e sou fazer um intencional negócio. em tudo. Agora, quando você quer descobrir um relacionamento novo, você vai em qual lugar você frequenta, que roupa você usa, Aham. qual é a melhor versão de si que você mostra para a pessoa que você está querendo. É um marketing pessoal intencional de venda, sim. E as pessoas negligenciam porque elas têm que se vender todos os dias para seus cônjuges. Porque tem gente lá fora querendo comprar. Sim, Porque o que você não valoriza tem alguém querendo. Nós somos tão intencionais, eu falo nós, eu e Márcio, que nós contratamos um personal stylist, É. para nos vestir e também me aproximar do público, porque chegou num ponto que o que eu passava parecia que eu era uma pessoa seca, uma pessoa séria, uma pessoa mais sisuda, e eu não sou. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo errado, né? E aí contratamos ele arrumou tudo, já jogou minhas roupas tudo fora, fez um auê. Mas, quando a gente fala sobre isso, é muito intrínseco, porque isso foi, de repente, embutido nas nossas mentes por conta da televisão. Sim, As novelas, a mulher empoderada, a mulher que tinha posicionamento, era sempre a vilã. verdade. Ela sempre foi a mulher que ela se vestia e ela falava, e ela era assim, e aí você pega no inconsciente e começa a replicar aquela imagem. Só que hoje os tempos mudaram, nós estamos na era do human to human, já dizia Philip Kotler. Nós, na era mais digital e tecnológica, nós estamos mais buscando a humanização, a empatia. Cada vez mais. E aí, quando fala de intencionalidade, trabalho de estratégia, não é só a roupa. não é tudo. É o posicionamento, tudo, é o tom de voz, quais os arquétipos que a gente vai ativar, qual é a linguagem não verbal que a gente vai trabalhar. Ele me ensinou tudo, Maíra. Exato. Você não pode, por exemplo, vestir vermelho quando você for ter uma reunião com as suas funcionárias, elas vão achar que você está agressiva. Eu tenho tudo Exato. escrito lá para eu saber. E tudo comunica, né? E o do Márcio começa assim, nivelamento Maíra. Muito bom. E por isso que faz muita ligação também com o que você falou, Márcio. Sim. O teu público, as pessoas talvez conectem com você porque veem você uma pessoa diferente do que está acostumado talvez a ver numa taróloga, por exemplo. Sim, isso totalmente, né? Tanto a forma de falar, a aceitação de problemas, porque quando você vai num tarólogo, numa cartomante, você vai trazer ali o seu problema, e às vezes o seu problema aos olhos da sociedade, é um absurdo. Quando você recebe uma pessoa com uma energia mais jovem, essa energia mais acolhedora, né, de trazer para si, eu sempre falo isso, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te acolher. Eu ia falar exatamente isso, que sente que não vai te julgar. Exatamente, né? eu até brinco, até porque não é um problema meu. Então não tem um porquê de eu te julgar. Então a gente vai ter essa troca, eu vou trazer aquilo que você deseja. Então isso vai quebrando, e também tem dentro do meu trabalho, vem de forma até bem intrínseca a religião, as pessoas têm a visão, assim, será? Eu venho quebrando isso. Não, eu brinco muito da correria do dia a dia, que mesmo que eu tentasse ser religiosa, eu não conseguiria, porque é filho, é gato, é estar em casa. Então, eu trago muito dessa minha energia pessoal. Quando eu falo sobre cartas, previsões, ou sobre qualquer simpatia, oração, eu trago muito também para a minha rotina. Então, assim, o que eu faço quando meu filho está com algum problema, a oração tal. Então, isso tem uma troca muito bacana, né? Então, eu tenho percebido que as pessoas buscam essa identificação. Será que dá certo realmente o que a Má tá falando? Com ela deu, olha, a pessoa se inspira na imagem, na foto do meu filho, do aniversário do meu filho, que eu fiz uma surpresa para ele estava dormindo e tal. E foi muito bacana, muita gente achou bonito e assim por diante. Então, eu estou conhecendo isso agora.
E dentro do baralho, a gente consegue reconhecer de forma ali sistemática a persona, né, a personalidade através das cartas. Elas trazem essa revelação. Isso é muito legal. A gente está caminhando aqui para o meio do finalzinho do segundo Tranquilo. bloco, mas o que eu queria te pedir? Dicas para quem quer construir uma imagem aí com estratégia. O que você pode trazer para a gente? Eu sempre começo do ponto de que você precisa se autoanalisar quais são os seus valores inegociáveis. Aquilo que você não abre mão de ser quem você é. Né? Mesmo porque a gente não está falando de criar um personagem. Acho que é Não. potencializar. Tanto que o meu método ele chama Up Me, seja você mesmo pelo que você é. Então nós vamos extrair aquilo que você tem de melhor. Lembra que a marca pessoal a gente já vem com ela. A gente vai fazer a gestão dela através do personal branding e vamos promover ela através do marketing pessoal. Mas o que você quer evidenciar? Tem facetas nossas dentro de uma janela de Johari, a janela segue que você de fato não quer mostrar. E tá tudo bem. Porque nós somos um neste caso, só quem nos conhece de verdade, primeiramente nós, Deus, nós, o nosso cônjuge de família dentro e da porta para fora, todos somos uma personagem. Mas isso não quer dizer que ser uma personagem é ser falso, denegritivo, ser de mentira. Não, é você revelar a sua melhor versão. Eu falei isso pra Van quinta, sexta, sei lá quando que a gente tava. Eu falei, Van, não sei porque falou, eu não imaginava a Maíra soltando o pum. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Muito bom, ela trouxe isso pro programa mesmo. Ela trouxe para o ar, ela trouxe. Eu sou várias, eu sou a Maíra, que eu sou a advogada, eu sou a esposa do Márcio, eu sou a Maíra, que é mãe da Ana Júlia, não é a mãe do Pedro. Cada um é um. Então, nós somos muitos. Somos facetados. Isso é a nossa personalidade trabalhada. Então, a dica, eu acho que é, primeiro, se reconhecer naquilo que você quer. Eu acho que é identificar, de fato, o que você realmente quer. Porque muitas pessoas, elas só estão copiando as outras. Elas simplesmente, elas querem o sucesso do outro, mas ela não quer calçar a sandália daquela pessoa e trilhar aquele caminho para chegar naquilo. E não vai sustentar. E não vai sustentar. E é claro, seria pouco tempo. Dicas existem inúmeras. Por exemplo, meu workshop de marketing pessoal são 7h30. Dentro de uma sala, lá no Corporate. Aliás, vou já fazer o meu jabá. Já vou divulgar. 29 de maio é a próxima edição. A gente normalmente faz uma vez por mês. São só 25 cadeiras, justamente. Eu ia perguntar isso, quantas pessoas? Só 25. Somente 25 porque tem um trabalho estratégico onde a gente faz pitch de vendas, apresentação pessoal, network, netweaving, coffee break intencional, tem sessão de fotos e aí tem toda uma integração, então acaba virando uma experiência. Pra gente dar conta de todo mundo, eu acho que da maneira como toda marca merece, a gente precisa de menos tempo. E lá você aprende ferramentas, são 10 ferramentas práticas onde você vai colocar em prática. Como que de fato você consegue chegar num programa de televisão como esse? Ou um programa de YouTube, ou um canal de podcast, ou como que você faz? Por que ela é referenciada? Será que as pessoas estão te procurando? Será que as pessoas estão te procurando? O que você está postando de forma errada? Você está postando? E aí vem um monte de coisa. Então, o Instagram é só um pedacinho. Então, essas técnicas, elas existem, elas são aplicáveis. Dentro do universo de personal brand, marca pessoal e marketing pessoal, nós mapeamos 47 ferramentas. Todas estratégicas que você consegue colocar em prática e acontecer um resultado bacana. Eu, por exemplo, estou em Santos há 3 anos. E hoje, já, graças a Deus, eu sou referenciado com a minha marca, com aquilo que eu faço nos principais polos. Tudo foi intencional. Então, eu não apareci à toa. E tem muitas pessoas que nasceram, cresceram, fizeram carreira aqui e nunca tiveram a oportunidade de estar aqui no Tricotar, por exemplo, que é um programa de relevância aqui para a cidade, na TV Cultura. E por que eu estou aqui? É porque eu usei a estratégia, eu fui intencional. Olha, só para você que está em casa, tá? Aqui tem assunto para mais 5 programas, mas a gente vai para os nossos agradecimentos e a gente volta com a carta do convidado. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, Clínica Mitra de Medicina Integrativa, que é referência em terapias injetáveis e hormonais. Agradecer também aos nossos parceiros, Cris Castro Acessórios, com essas peças lindas, compondo os meus looks, tem uma loja ali no Shopping Balneário, entrega para toda a Baixada, para todo o Brasil, e também a Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, com um estúdio novo ali para você gravar os melhores conteúdos. Então, estamos de volta aqui depois dos nossos agradecimentos. E a gente tem um momento da nossa tricoteira expert, porque estamos caminhando para o finalzinho de prazo, Maíra. Finalzinho, Com você. Creio que seja a última vez que eu vou falar disso. Faltam 10 dias para o imposto de renda acabar.
Então, para quem deixou para a última hora, porque agora já é a última hora, né? Já está aí nos 45 do segundo tempo, corra, não conseguiu todas as informações, não conseguiu separar todos os documentos, entregue mesmo assim. Não é o ideal, tá, gente? Não estou falando que isso é o correto. Dica boa, é dica boa. Não estou falando que isso é o correto, por favor, mas entregue para que você não seja penalizado com uma multa, né, e depois retifique essa declaração, mas não deixe de entregar. Não consegui tal documento de jeito nenhum, chegou no último dia. Pelo menos entregue, assim você não vai ter a multa, porque a multa mínima é R$165. Pô, R$165 não dá, né, para ficar desperdiçando, gente. Então, entregue, depois retifique, claro, se conseguir juntar tudo, junte tudo, entregue a declaração. Se não conseguir, entregue do mesmo jeito, mesmo faltando informação, e depois retifique. Prazo final é? Prazo final é 30 de maio. 30 de maio. Então, ó, tem 10 dias ainda para você correr aí, fazer sua declaração e deixar tudo certinho. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Má, vamos para a carta do convidado, então? Vamos. Anderson falou que tá animado. Eu gosto. Olha que lindo o baralho dela. Sim, consegue vir aqui? claro. Pode vir? Até fechei o olho, hein? Vamos lá, Anderson. A carta número 8, a carta do caixão ou da morte. É uma das cartas que assustam muito quando a gente fala, né? Nossa, a morte. Mas na realidade, dentro dos oráculos, ela fala de uma intensa transformação. Uma finalização de ciclo, porque não existe essa morte carnal dentro da espiritualidade. Então, dentro da espiritualidade, você tem a finalização de algo que muito provavelmente você deveria aprender, né, muito, transformar muito para seguir numa outra fase. Porém, essa carta fala desse fluxo contínuo, né, de continuar se movimentando, se redescobrindo. Então, ela já vem trazendo essa finalização, ou uma porta se fechando, ou uma parceria, alguma fase na sua vida se findando, para te trazer um retorno, uma colheita e um novo segmento, uma nova fase, um novo momento. Só que é necessário aprender para você não repetir o ciclo. Até porque o 8, virando ele assim de ladinho, ele tem o símbolo da eternidade ali. Então, ele fala dessa continuidade de movimentos para você alcançar aquilo que você deseja. Gratidão. Incrível. Imagina. Que lindo. Faz sentido? Faz todo sentido. Todos os dias, né? A gente tá morrendo e nascendo com alguma coisa e aprendendo. Exatamente. Essa transformação pessoal, né? Da marca. né? Exatamente, infinita. Perfeito. Ô Anderson, fala pra gente então desse livro. Claro, rapidamente, então, Encontre Sua Marca, disponível na Amazon, é nosso livro aqui, 4ª edição, best-seller. Ele é um compilado de vários profissionais da área e que falam a respeito sobre. Eu trago o conceito de marca integrada, porque eu acredito que nós somos holísticos, integrativos e cada pessoa traz consigo uma bagagem de história, não é só o nascimento. Né? Cada um aqui tem uma história, uma vivência, passou por uma pandemia de maneira diferente e isso faz ser quem somos. Então, esse é meu conceito dentro do livro Encontre Sua Marca, volume 4, já está nos 5, 6. Esse é meu livro. Maravilha. Tá Esse é certo? meu, Esse é né? seu, esse é seu presente. Você vai assinar para mim depois. Vou assinar para você, gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, chegamos ao finalzinho, né? Má, tem novidades? Dá para marcar para ler um tarô? Tem Com horário? certeza. E a novidade que eu estou trazendo é que além das previsões comuns de 1 hora, eu trago a energia do passado, o que te trouxe até aqui para você enxergar o seu futuro. Agora eu trago as previsões em PDF. Que legal. Então, além de ter a sua estrutura normal de previsão, eu trago também a energia do próximo mês, tudo explicadinho, semana a semana, com transição astrológica bem personalizada. Ai, que legal. Então, Adorei essa eu tô novidade. focando bastante legal. nisso. Então, todo cliente que fechar a consulta de 1 hora ganha esse PDF com as Uau, previsões do mês seguinte. Já Muito quero a chique. minha, óbvio. Madame, já temos horário ainda? Pra... Agenda aberta para a segunda temporada aí de 2025. Então, quem chegou até aqui sem agendar o ensaio, aproveita. Já estamos aí, ó, quase no meio do ano, né? Exatamente. Já tá mais do que na Já hora, tem né? que ser agora para a segunda temporada, porque a primeira já passou, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Maíra, prazer ter você aqui também. Prazer é meu. Últimos dias aí de imposto de renda trabalhando bastante, né? Na última semana a gente não pega IR novo. Mas por quê? Porque ficam muitos, tem muitos ainda. E é um compromisso muito grande quando você aceita uma declaração
de uma pessoa é um comprometimento muito grande. Se você não consegue entregar, seja porque o sistema travou, parou, não funcionou, às vezes nem é culpa sua que você não conseguiu, mas lá no escritório a gente toma aquilo como nosso, a multa é nossa. Então, na última semana, não é que a gente está fazendo muito ainda do pessoal que trouxe na penúltima semana. Então, por isso que eu falo, não deixa para a última semana, porque se quiser fazer com a gente não pega mais, então corre. Obrigada, viu? Um prazer ter você aqui sempre. Eu que agradeço. Anderson, parabéns pelo seu trabalho. Já assisti uma palestra sua, falei, o seu trabalho realmente é incrível, a forma como você coloca, como você traz, e eu acho que mais do que necessário, né, para todo mundo. Então, um prazer ter você aqui. Volte sempre que quiser. Deixa o seu recadinho final, fala do teu curso novamente. Perfeito. Bom, então o nosso workshop é no dia 29 de maio, estão todos convidados, entre em contato pelo meu Instagram, @AndersonZanquin, que a nossa equipe fala com você. E o recado que eu deixo para você é que você se torne protagonista da sua vida e influenciador do seu negócio. É isso. Obrigada, viu? Gratidão. Um beijo para você que está em casa, já sabe que toda terça-feira tem um programa inédito aqui, com reprises aos domingos também, ou a qualquer momento no YouTube. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.